É um motivo de grande alegria, mais uma vez, porque está retornando esta igreja para junto nós podermos louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Eu quero externar a Deus os meus agradecimentos por essa oportunidade que nos concedeu Deus de estar mais uma vez. Em segundo lugar, eu quero externar os meus agradecimentos ao pastor da igreja, pastor Bolivar, e cumprimentando o pastor Bolivar, já cumprimento também toda a comitiva de obreiros que tão somente compõem esta tribuna. Que Deus venha estar abençoando a todos vocês nessa noite. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Igor, que a gente vai ver o outro, vai ver, só todo dia. Deus seja louvado pela vida do meu amigo, também da sua esposa, todos vocês. Deus abençoe, irmã Valdete, senhora Valdete, irmã Nega, Deus abençoe. Muito bom poder estar retornando a este lugar. Eu quero ser bem sucinto daquilo que Deus colocou no meu coração para que nós podemos fazer aqui menção da palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. Glória a Deus. Vem trazendo também saudação no livro da Assembleia de Deus, que é conduzido ali pelo pastor João. Glória a Deus. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. E nós vamos estar extraindo do texto, do versículo 1 e também do versículo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, o verso 1 e o verso de número 2. Irmão William cantou, Deus abençoe. Glória a Deus, nome de Deus. Tem compromisso com a palavra. Você que achou dizer eu vou para o céu? Eu vou para o céu. Você que não achou dizer eu também vou. Não pode ficar para trás, né? Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Podemos sentar? Muito obrigado, você que pode glorificar o nome do Senhor. O texto, ele é conhecido. Todos nós já ouviu alguém ministrar acerca dessa passagem bíblica. Portanto, é um texto que está todos os dias pregado dentro da igreja. Provavelmente, se alguém não ouviu mensagens, já ouviu louvores, porque essa mensagem ela não fica só presa em palavras, mas também é retirada canções, aliás, que são muito bonitas, que enchem nosso coração de alegria. Então, o texto é conhecido, mas o fato do texto ser conhecido não tira a sua importância, porque a palavra de Deus, ela é viva e também é eficaz. Ela é viva e também faz efeito, dia após dia. E o texto que nós lemos, ele conta a história de um profeta por nome Jeremias. E é lindo por demais o chamado de Deus na vida de Jeremias. Jeremias, ele morava numa cidade por nome chamado Anatote. Qual é o nome? Anatote. Jeremias nasceu 647 antes de Cristo, a saber que ele vem de uma família de sacerdote. O seu pai, por nome Euquias, era sacerdote em Anatote. Portanto, provavelmente a linhagem vinha que Jeremias seria sacerdote. Mas o nosso Deus vem na contramão e chama Jeremias para ser profeta, para ser profeta de Deus. E é lindo o seu chamado. O seu chamado é
é diferenciado de todos na Bíblia. Jeremias não teve descendência, Jeremias não se casou, porque Deus proibiu Jeremias de casar. Presbíteros, onde está isso na Bíblia? Você vai ler Jeremias 16, no verso de número 2. Deus está proibindo Jeremias de casar, porque eu quero você exclusivamente para fazer a minha obra. Eu quero você exclusivamente para fazer aquilo que eu direcionar você a fazer. Aleluia! Jeremias, no capítulo 1, ele é chamado por Deus. E percebe-se comigo, você que lê a Bíblia, que Jeremias não ofereceu para ser profeta. Jeremias não dobrou o joelho e disse: Deus, eu quero ser profeta. Deus, eu quero ser reconhecido. Deus, não, Jeremias não pediu para Deus. Não foi Jeremias que foi até Deus, não. Deus que foi até Jeremias. Aleluia. E chama Jeremias para ser profeta. E você vai perceber que quando Deus chama Jeremias, irmão Igor, você vai perceber que ele acha incapaz. Ele acha que não tem responsabilidade para ser profeta. Ele acha que não é para ele o chamado. Provavelmente, aqui é um pensamento, ele pensa o seguinte: Deus, o Senhor errou o alvo. Deus, o Senhor provavelmente, olha, com todo respeito, mas o Senhor errou o alvo, porque eu não tenho capacidade para isso. E o texto logo revela, porque ele diz: olha, eu não passo de uma criança, eu ainda, em outras palavras, eu não sei falar, ainda eu não sei como fazer. Deus, você lembra de Moisés? Quando Moisés foi chamado, Moisés também disse a mesma coisa: olha, eu não sei falar, Senhor, mas foi um grande líder daquela época. E Jeremias diz a mesma coisa: me sinto como uma criança. E Deus olha para ele e diz o seguinte: não diga isso, Jeremias, não diga que você é uma criança. Por quê? Porque você não vai fazer o que você quer, Jeremias. Eu te enviarei às nações, porque profeta de Deus não vai aonde ele quer. Profeta de Deus vai aonde Deus direciona, aonde Deus envia. Provavelmente eu estou pregando esta noite para alguém que olha para si mesmo e diz: não tem capacidade para tal coisa, não leva um jeito para louvar, não leva um jeito para pregar, não leva um jeito para cantar. E Deus está falando o seguinte: não me perguntem nada, somente me obedece, porque eu vou responsabilizar naquilo que eu te chamei. Se você acredita, dê pelo menos glória para Deus. Jeremias, não diga, Jeremias, que é uma criança, porque você não vai aonde você quer, Jeremias. E você lê o texto está dizendo: e você também não vai falar o que você quer, Jeremias, porque profeta de Deus não fala coisa da sua cabeça. Profeta de Deus, ele fala coisa que o Espírito Santo coloca em sua mente. Profeta de Deus, ele fala aquilo que a igreja precisa ouvir e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos creem que ele está aqui na casa?
esse vocabulário, não vai ser melzinho na chupeta, vai ter a oposição de Jeremias. Vai ter Jeremias, alguém que vai olhar e vai levantar, e já logo digo, os reis vão levantar contra você, Jeremias, mas não se covarde, Jeremias, porque eu sou contigo. Por onde você andar, Jeremias, eu sou contigo. Por onde você for, Jeremias, eu sou contigo. Para provar, Jeremias, que o seu chamado é um chamado específico, que você vai olhar no texto, você vai perceber, antes que você fosse gerado, Jeremias, eu já te conhecia. Rapaz, que coisa linda, hein? Jeremias, antes que a sua mãe cogitasse com seu pai, Jeremias, eu já te conhecia, Jeremias. Jeremias, antes que o sangue corresse na sua veia, Jeremias, eu já te conhecia, Jeremias. Você não entendeu? Já era para estar dando glória. Sabe o que Deus está dizendo? No ventre da sua mãe ele já te conhecia. Ele já sabia quem você iria ser na obra. Ele já sabia qual era o projeto específico para você exercer na casa dele. Então não se preocupe se alguém critica, não se preocupe se alguém fala prega mal, não se preocupe se alguém fala canta mal. O importante é que o seu chamado está sendo exercido na casa de Deus, e ele vai te honrar. Cadê glória a Deus? Cadê glória a Deus? Jeremias, para lhe provar, Jeremias, que o seu chamado é específico, eu já vou dar a primeira visão para você, Jeremias. Lindo, não é? Só para provar. Aqui é uma comprovação de Deus com Jeremias. E ele pergunta, a pergunta é essa: o que é que tu vês, Jeremias? E Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus olha para ele e diz: viste bem, porque eu zelo sobre a minha palavra. Eu zelo sobre a minha palavra. Então Deus zela. Se você está pregando, ele vai te honrar. Se você está cantando, ele vai te honrar. Oh, aleluia. Se você está fazendo algo, não se preocupe. Por quê? Porque ele zela pela sua palavra. Oh, aleluia. Lindo, não é? Pois é. Essa pequena introdução do texto, e nós vamos observar que Jeremias passa algumas dificuldades, porque crente também passa dificuldade, profeta também passa dificuldade, cantor também muitas vezes chega aborrecido, não é? É, chega, não é? Chega, mas ele chega de manhã, vou cantar hoje. Será que eu vou pregar hoje? Não é assim? Todos nós passamos por dificuldades. E quando você lê a história de Jeremias, ele está passando por algumas dificuldades. Quando você lê o capítulo 20, o verso 7, você vai ver que Jeremias, ele está depressivo. Alguns historiadores dizem que ele chega a estar numa depressão elevada. Ele diz o seguinte, irmão Valdete: olha, não vou falar mais de Deus. E a profeta, hein? Não quero nem ouvir falar desse dom. Jeremias está numa situação precária, desanimado. Quando você lê o capítulo 18 é bem realista. No texto que nós lemos, ele diz: dispõe-te. A palavra dispõe-te é porque ele está estacionado. Já não vou fazer mais nada, não é? Aí vem a palavra dispõe-te e desce a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Oh, aleluia! Deus chama Jeremias para descer a casa do oleiro e aplica algumas
estacionada. Estacionada onde, presbítero? Não ora mais. Já não desce mais na casa do oleiro para adorar. Já parou de jejuar faz tempo. E Deus está dizendo como é que você vai ouvir a minha voz se você não se dispõe a descer a casa do oleiro. Esta noite Deus me trouxe aqui para falar com alguém que eu não sei quem é. Esse desânimo, Deus está dizendo: se dispõe, desce, porque eu vou resolver ao seu problema a partir do momento que você se disponibilizar. Quem está disposto para ouvir agora? Quem está disposto para ouvir o que Deus tem essa noite? Quem está disposto para ser cheio da presença? Aleluia! Disponibilidade. A segunda coisa, irmão Igor, que Jeremias, Deus fala para Jeremias: desce a casa do oleiro. A palavra descer fala de humildade. A palavra descer, Deus está dizendo: seja humilde, porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas que a humildade foi embora faz tempo. Não tem mais humildade. Se acha bambambam da oratória, se acha bambambam do louvor, se acha superior a todo mundo. E Deus está dizendo: desce lá na casa do oleiro, porque eu vou tratar com você. Desce lá na casa do oleiro, porque você vai sair de lá vaso, mas vaso diferenciado, porque vai ter reforma na vida daquele que desce. Mas tem gente que se acha superior, o tupetudo, não é assim o mamamã? Deus está contando nesses últimos dias e nessas últimas horas pessoas que têm humildade. Não adianta pregar bem, não adianta cantar bem, não adianta ser um cara, mas não tem humildade. Trata todo mundo de qualquer maneira, trata todo mundo de qualquer jeito. Não! Para você ser cheio da presença do Senhor, nós precisamos descer lá na olaria da humildade, para que nós podemos ter azeite em nossas vidas. Quem desceu aí já tem azeite. Quem desceu na casa do oleiro já está sentindo a presença. Quem desceu na casa do oleiro já está sentindo a glória. Quem desceu na casa do oleiro já está sentindo o que eu estou sentindo. Depois eu vou continuar. Deixa eu ver quem veio aí. Deixa eu ver quem veio para adorar. Desce a casa do oleiro, e eu te farei. Lindo isso aqui, viu? E eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus está dizendo para Jeremias o seguinte: você não vai ouvir o que você quer. Jeremias, você não vai ouvir o que você quer. Você vem na casa do oleiro para ouvir coisas de cima. Jeremias, você não vai ouvir mensagens de ego, Jeremias. Jeremias, você não vai ouvir o que você quer, porque a casa não é sua. Não é assim? A casa não é sua, Jeremias. A casa tem dono. Eu não gostei da mensagem. Não tem problema. A casa não é sua. Eu não gostei do jeito de você louvar. Não tem problema. A casa não é sua. Eu não gostei do jeito de você pregar. Não tem problema. Eu não vim cantar para você. Eu vim pregar para a casa do oleiro. Eu vim agradar o oleiro. Deus está aqui dizendo para alguém que eu não sei quem é: a casa é do oleiro. E na casa do oleiro ele faz o jeito dele.
Quem está obedecendo? Quem está obedecendo o rei? Quem está obedecendo o rei? Então nós aprendemos que a primeira coisa, desponte. A segunda coisa, desce. A terceira coisa, você não vai ouvir o que você quer. A quarta coisa, a casa não é sua, Jeremias. A casa é do oleiro. Não é assim? Glória a Deus por isso. Porque tem gente que não manda nem na casa dele. Mas quer mandar na casa dele? Já notou? Tem demais. Tem gente que não manda nem lá na casa dele. Lá em casa nem vou falar quem manda. Não vai rir bem. Aí, ó. Então, tem gente que não manda nem na casa dele, mas quer dar pitaco na casa do oleiro. Não gostei como é que ele mudou o culto lá. Não é assim? O som lá está desregulado. Não vou voltar lá mais não. Tá feio o negócio. Não é? Ele coloca o obstáculo em tudo, mas não se dispõe a poder ajudar. Olha, eu preciso dar um resultado e vamos nós dois tentar resolver. Não é assim? Nós não temos que criticar, nós precisamos resolver aquilo que está para resolver na casa do oleiro. Porque a casa é do oleiro, mas tem coisas materiais que somos nós que resolvemos e as espirituais fica por conta do oleiro. Escute isso. Aí o texto diz, fique lindo, é maravilhoso, que quando Jeremias desceu à casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Vou repetir. Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Aleluia. Pegou? Ah, presbítero, não entendi. O oleiro não precisa de mim para trabalhar. O oleiro não precisa de você para trabalhar. Quando você chegou aqui, ele já estava trabalhando faz tempo. Aleluia. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz que ora Jeremias desceu à casa do oleiro. Mas eu só sei, irmão William, que quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele estava trabalhando. Se ele desceu de tarde, o oleiro estava trabalhando. Se ele desceu à noite, o oleiro estava trabalhando. Se ele desceu de manhã, o oleiro estava trabalhando. A Bíblia também não diz que dia da semana que o oleiro desceu à casa, que Jeremias desceu à casa do oleiro. A Bíblia diz que quando ele desceu, ele estava trabalhando. Então, se desceu na segunda, o oleiro estava trabalhando. Se desceu na terça, o oleiro estava trabalhando. Se desceu na quarta, o oleiro estava trabalhando. Se desceu na quinta, o oleiro estava trabalhando. Se desceu na sexta, o oleiro estava trabalhando. Se desceu no sábado, o oleiro estava trabalhando. Se desceu no domingo, o oleiro estava trabalhando. Oh, aleluia! Que Deus que trabalha em prol da sua igreja. Que Deus que trabalha em prol daquele que o adora e adora em espírito e em verdade. Que Deus que trabalha. Não se preocupe, minha irmã. Não se preocupe, meu irmão. Se você saiu da sua casa e achando que Deus está estacionado, que Deus está parado, até porque o silêncio de Deus é sinal de vitória, é sinal de bênção, é sinal de glória para a sua vida. Não se preocupe, porque a glória vai te alcançar. Levante a mão, por favor. Já levante a mão, por favor, porque eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Sabe que o Espírito de Deus confere no meu coração esta noite que vai descer um renovo no meio da igreja, que vai descer um renovo. Você sabe este arrepio que você está sentindo? Não é a minha voz rouca. Você sabe essa vontade de chorar que você está sentindo? Não é a minha voz. Não, não é isso. Isso é o mover do Espírito que está trabalhando no seu coração.
desceu à casa do oleiro. A Bíblia não diz. Era muito ler. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas se ele desceu no mês 1, ele estava trabalhando. Se ele desceu no mês 2, ele estava trabalhando. Se ele desceu no mês 3, ele estava trabalhando. Se ele desceu no mês 4, ele estava trabalhando. Se ele desceu no mês 5, ele estava trabalhando. Se ele desceu no mês 6, ele estava trabalhando. Se ele desceu no mês 7, ele estava trabalhando. Se ele desceu no mês 8, ele estava trabalhando. Se ele desceu no mês 9, ele estava trabalhando. Se ele desceu no mês 10, ele estava trabalhando. Se ele desceu no mês 11, irmão Igor, aleluia, ele estava trabalhando. E se ele desceu no mês de dezembro? No mês das férias? Aliás, já está precisando, hein? Precisando de uma férias já. E se ele desceu no mês 10, no mês das férias? O oleiro não tira férias. Aleluia. O oleiro não tira férias. Enquanto você dorme, o oleiro está trabalhando. Enquanto você alimenta, o oleiro está trabalhando. Enquanto você está aqui, o oleiro está trabalhando. Enquanto você adora, o oleiro está trabalhando. Ou seja, o oleiro trabalha 24 horas no dia. Aleluia. Ele trabalha 12 meses no ano, 365 dias. Para ver você ser cheio da presença. Eu nunca vi um Deus que trabalha tanto em prol do seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Tem gente que trabalha por só um dia e está desanimando, não é? Cansado de limpar por aí, não é? Meu filho do céu, ele trabalha 24 horas para te livrar, porque a Bíblia diz: se não fosse a sua misericórdia, nós seria o quê? Aí, ó. Então ele trabalha. Se você está aí, porque ele está trabalhando em seu favor, senão você já era. Amém, mandou um amém, gente? Amém. Pois bem, o oleiro estava trabalhando. E o que é que o oleiro estava fazendo? O oleiro estava preparando o barro. Estava o quê? Preparando o barro. Alguns geólogos dizem que existe no planeta Terra 200 tipos de barro. Quantos tipos? 200. Irmão, vou levar. Porém, só 8 serve para fazer um vaso. Aleluia! Presbítero, o que é que você está querendo dizer com isso? Nem todo mundo vai ser vaso. Ah, não, presbítero, não. Não é assim. Tem vaso sim! Mateus 14, 22 diz: são muitos chamados. Ah, pegou, né? São muitos chamados, mas poucos serão escolhidos. Não bate na mão do seu irmão e diz para ele: você é escolhido. Você é escolhido. Oh, aleluia. Você é escolhido por Deus. Ele estava preparando, amassando o barro, meu irmão. O oleiro tem todo zelo para fabricar o vaso. Primeiro ele começa o processo de limpeza do barro. Ai, ai, ai. Aí não dói, né? O processo de limpeza do barro. Ele tira as impurezas. E o que vem? Pedaço de pau, folha, gravetos, raízes, não é? Então o oleiro vai começar a limpar o barro. Tem gente que está muito preocupado com isso, não, né? De fazer a limpeza, não. Não é? Deixa quieto. Então, ele faz a limpeza
Ele não vai servir para nada, ele vai dar problema. Pegou? Não tem vaso que dá problema? Vira e mexe, ele está dando problema. Eles não desceram na casa do oleiro. Porque quando verdadeiramente desce na casa do oleiro, esse vaso é um vaso de honra. É diferenciado o vaso que o oleiro põe a mão. A Bíblia diz, vou só um pouquinho do tempo. A Bíblia diz que dois. Aliás, ela disse um, mas era dois. Se você ler o texto, você vai ver. Passava numa cidade, por nome Sunem. Qual é o nome da cidade? Sunem. E uma mulher viu aquele homem passando. E quando ela viu aquele homem passando, era dois. Ela identificou um que desceu na casa do oleiro. Um. E quem que era? O nome dele era? Aí, ó. E o outro? Viu? Fala pra você que a mulher entende Bíblia. O outro era Geazi. Ela identificou a presença de Deus na vida de Eliseu, mas ela olhou para Geazi e não está no texto. Conjecturei aqui. Não dá. Aquele é de Deus. Aí sabe quando o homem é de Deus, o profeta de Deus, a pessoa é de Deus, tem bonança. Ela diz assim: meu marido, Eliseu, esse homem está passando aí, vamos fazer para ele aqui um quartinho aqui, um murinho. Para que ele venha e possa ter um lugar, quando ele passar aqui, descansar. Aleluia. Essa mensagem também é linda, hein? Vamos, meu marido. Ela está atraindo a presença para perto. Quantas pessoas têm dificuldade de atrair a presença? Aleluia. Esta noite Deus está dizendo: chama quem tem unção para a sua vida. Ei, tira aqueles que te criticam, que não gostam de você, mas chama quem tem graça, chama quem tem comunhão, chama quem tem graça do Senhor. Por quê? Porque Ele vai ajudar você a prosseguir na jornada. E ela está preparando o bar. Aí o texto diz: eu não vou entrar no detalhe da roda, porque não é necessário, a roda também já se vai. Ele então coloca em cima a parte de cima e começa a mover pedalar. Tinha um pedal e pedal. Em cima então girava ele ia fazendo barro. Lindo aqui, não vou entrar nesse detalhe. Lindo aqui que o vaso, irmão Galdete, ele não é começado da forma para ele, de fora para dentro. O vaso, sabe como é que é feito? É de dentro para fora. Porque tem gente que, vou falar aqui, né, sem ofensa, tem gente que tem cara de pastor, tem cara de cantor, tem cara de presbítero. A Bíblia chama os tais, não eu, irmão Galdete, de sepulcro. Rapaz, que é isso, presbítero? Tem aparência. Mas quando abre Jesus nos crentes, não é? Não dá exemplo. Aliás, tem alguém, se você espelhar nele, você vai para o inferno. Aliás, nós temos que ter o espelho e a palavra. Mas tem gente que a gente se espelha. A gente vê o procedimento, vê a pessoa, uma pessoa de Deus, uma pessoa sincera. Mas tem gente que você tem que tomar cuidado, hein? Cuidado quem você está espelhando aí para não vir junto, hein? Amém ou não amém, gente? Amém. Pois bem, começa o processo de dentro para fora. Porque quando o processo ele começa de dentro para fora, sabe o que acontece? Reflete do lado de fora. Vou falar. Bebia já não bebe mais. Andava em uma periguete já não anda mais. Por quê? Porque o processo foi de dentro para fora. Aonde habita o Espírito, aonde habita a graça, aonde habita a misericórdia. Ainda tem crente assim, ainda tem crente assim, ainda tem crente assim, ainda tem crente assim. Aí, meu amigo lindo, seguinte, o oleiro é o cara de fazer o barro, de fazer o vaso, aliás. E quando ele termina, eu fico pensando isso aqui. Jeremias na porta da olaria olhando.
barro. Bem de olho. Meu irmão Borrifar. Amém. E quando ele está fabricando o barro, porque tem vaso que é assim, Deus quer que você é assim que eu te quero. Eu quero você dessa forma. Mas ele parece um João do passo trocado. Deus quer que ele vai para cá, ele vai para cá sozinho. Então o oleiro está pelejando, eu quero você assim. Sabe o que acontece? O vaso quebra. O vaso quebrou. Aí eu te pergunto: o vaso caiu? Não caiu. Ainda bem. O vaso quebrou na mão do oleiro. Agora eu fico pensando, Jeremias na porta, assim, estou conjecturando, e dizendo assim: já era. Acabou. Não é, irmão? Tem gente que é assim. Ministério dele acabou. Ministério de louvor dela, já era. Quebrou. Não é assim? Aí eu fico pensando, Deus. Jeremias, vou ler. Jeremias, vou te lembrar só de uma coisa: a casa não é sua. A casa é do oleiro, a casa não é sua, Jeremias. Agora eu fico pensando, coisa minha, eu fico pensando, meu amigo, se fosse na casa de Jeremias, aí meu Bolivar, se fosse na casa de Jeremias, sabe o que ele tinha feito? Lixo. Lixo. Porque a nossa geração não tem costume de mandar arrumar as coisas. Até porque nós não sabemos. E também fica 60% mais caro para mandar arrumar. Então a gente sabe o que faz? Lixo. Joga fora. Agora você imagine só se Deus tivesse o mesmo pensamento. Rapaz, eu tenho que estar no lixo, né? Nunca. Você imagina? Se Deus tivesse o mesmo pensamento, o que seria de nós? Por quê? Porque lá fora vai ser considerado como montura, a Bíblia diz. O que é montura? É lixo. Não é? É um lixo! Sem a presença de Deus, nós, muitas das vezes, não somos considerados montura. Aí Jeremias jogava fora, meu amigo. Só que a casa não é de Jeremias. A casa é do oleiro. E se a casa é do oleiro, tem reforma. E se a casa é do oleiro, ele não vai jogar fora. Sabe o que ele vai fazer? Tornar a fazer. A palavra tornar a fazer, Deus está dizendo assim, ó: vou dar a segunda chance. O homem despreza, o homem joga fora, e Deus diz: deixa comigo. Vou trabalhar na vida dele, vou trabalhar na vida dela, vou mudar a história dele, vou mudar a casa dela, vou mudar a família dela. Porque eu tenho poder de fazer coisas grandes. Amém ou não amém, gente? Amém. Jogava fora. Então o vaso não caiu. Porque, presbítero, muitas das vezes você já quebrou? Quem nunca quebrou, gente? É, Gabriel? Quem já quebrou aqui? Eu não demais. Presbítero! Você já se quebrou, presbítero? Já. Durante a minha trajetória, já cheguei na igreja quebrado, os cacos. Só que eu estava na casa do oleiro. E o oleiro restaura. E o oleiro faz coisas grandes. Então o segredo é: quebrado sim, mas caído jamais. Quebrado sim, mas caído jamais. Amém ou não amém, gente? Então o vaso se quebrou. Sabe o que ele fez, oleiro? Quebrou ele de novo. Se eu vou fazer
uma coisa nova. Porque tem gente, tem vaso, que precisa de dar umas marretadinhas assim para poder quebrar e fazer de novo. Aí sabe o que ele faz, irmão Valdete? Água. Para amolecer o vaso. Água significa palavra. Você sabe o que ele colocou? Azeite ou óleo. Para quê? Para maciar. E depois você sabe onde ele levou? No forno. Para quê? Para dar firmeza. Porque crente sem a unção de Deus, sem fogo, ele é fraco. Aí quando diz alguém, estou fraco, não é assim. Mas ele levou no fogo. E o fogo dá firmeza para crente. Quem tem fogo aí pode dar glória a Deus. Quem tem glória aí pode dar glória a Deus. Escute. Aí eu olhei. Agora Jeremias está olhando para o olheiro. E ele pergunta. O olheiro pergunta para Jeremias. Eu estou terminando, viu, gente? Jeremias, deixa eu lhe perguntar. Quando você chegou aqui, você viu o processo que eu fiz para fazer um vaso? Ele disse sim. Disse senhor. Baiano, sim senhor. Disse sim. Jeremias, você viu, Jeremias, que eu limpei o barro? Sim. Viu, Jeremias, que eu tirei as impurezas? Sim. Vi, sim, senhor. Jeremias, você viu que o vaso quebrou? Eu quebrei ele, coloquei o sangrete aqui, para fazer tudo novo. Vi, Jeremias? Vi, sim. Vou perguntar, só quem quer? Eu estou fechando. Posso? Porque o homem tem um livro, a Bíblia. E esse livro, a Bíblia, é muita gente bem inferno, não é? Não faz o que quer. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ele poderia ter falado, Jeremias, eu vou fazer. E eu te escolhi, rapaz. Do ventre da sua mãe, eu vou fazer. Você querendo ou não? Ele podia ter falado, meu Valdete. Aí ele pergunta, posso eu fazer de você como fez esse oleiro? Ó casa de Israel. Deus está perguntando para alguém essa noite: posso eu? Eu quero mudar a sua história. Posso eu fazer de você um instrumento nas minhas mãos? Ele está perguntando: posso eu fazer de você um levita? Posso eu fazer de você um missionário? Posso eu fazer de você instrumento? Ele está perguntando: posso eu? E Jeremias, né? Claro. Eu lembro de Pedro, né? Quando Pedro é meio que palhaço. Quando Pedro e o Valdete sabe, só lavando os pés de Jesus. E acho que Pedro, começa com aquilo, né? Eu vou lavar! Tá igual o Jeremias aqui. Eu não vou lavar de jeito nenhum! Aí Jesus olhou para ele e disse: Pedro, deixa eu te falar um negócio. Aquele que não lavar meus pés não tem quarto comigo. Não vai subir. Aí ele fez, rapidinho, Senhor, lava a cabeça, lava os pés, faz o que o Senhor quiser. Não é? E ele está perguntando: posso eu? Você que quer, fique sobre os seus pés. Eu quero orar por você. Posso eu fazer algo na sua vida? Posso eu fazer coisas novas na sua vida? Lucas capítulo 5 diz, e o verso 37 diz o seguinte: irmã Valdete, não dá para pôr vinho novo. Pegou? Viu aí? Ou seja, não dá para pôr azeite novo em vasos. Vou falar. Rachado, pecaminoso. Então Deus quer fazer coisas novas. Não dá para colocar remendo novo. Aliás, remendo velho em roupas novas. Quem acredita assim, levante a sua mão para o céu.